Então é isso, voltando aqui para mais um produtinho audiovisual, como prometi, que ao longo de todas as semanas, a partir desse ecossistema de conteúdo que eu criei, envolvendo mauramaral.com, aqui o Substack, podcast e essa versão em vídeo que eu estou testando, a gente vai trazer assuntos todas as semanas. É claro que essa semana a gente teve aí esse início de uma invasão da Rússia na Ucrânia, a gente não sabe para onde isso vai, mas a geopolítica vai ficar de fora aqui por enquanto. A gente vai abordar um tema geral aqui e outro comentário paralelo, ainda no ambiente da comunicação, ainda no ambiente da tecnologia, da cultura, para a gente entender que fatos sociais emergem a partir... Quer saber? Vou fazer um comentário, sim, sobre geopolítica no final, tá? Então deixa eu só abrir a pauta aqui rapidinho. Mudei de ideia, é assim que as coisas são às vezes e tudo bem. Vamos lá. Essa semana eu assumi essa pauta única de tentar dar uma pedalada no que as pessoas entendem pelo conceito de podcast, né? E como ele está caminhando ao longo dos últimos 20 anos, a gente pode dizer quase 20 anos, em suas evoluções. Só que em vez de evolução, eu usei um termo que eu usei no ensaio que eu fiz lá para o grupo acadêmico lá na UERJ, sobre submissões do podcast a plataformas, sejam elas quais forem. Eu identifiquei 3 na jornada do podcast até agora, talvez uma quarta que não se classifique muito como plataforma no futuro, mas no seu histórico 3, primeiro, o seu próprio protocolo de distribuição. Não sei se vocês sabem, mas o podcast ele nasce como um encapsulador de áudio do protocolo RSS, que era como a gente consumia todos os sites antigamente, muito antes das redes sociais. A gente tinha leitores dedicados a cadastrar códigos de RSS, que é Really Simple Syndication, uma forma de você sindicalizar conteúdo a partir da internet, e você cadastrava lá esses códigos e poderia ler 150 sites sem sair daquela URL. Dá para fazer isso hoje ainda, e no Reader, Feedly, existem ainda leitores de RSS, mas isso já foi uma super febre, era a maneira como a gente consumia conteúdo antigamente. Teve uma galera, então, que falou, peraí, isso não precisa ser só texto, a gente pode jogar áudio e imagem aí dentro. A imagem já tinha, mas a gente pode jogar áudio aí dentro também. E daí nasceu o podcast, juntando iPod com broadcast, enfim, toda essa história está lá na edição de quarta-feira da newsletter, em mauramaral.substack.com. Só que, depois dessa primeira submissão a uma plataforma tecnológica, vamos dizer assim, submeter no sentido de se colocar colado ou abaixo para assim poder, né, gerar discursos e circular narrativas. Esse é o conceito de submissão que eu estou trazendo. Depois dessa primeira, a gente teve uma segunda submissão, que foi aos modelos de negócio, né? Então, se uma primeira submissão é tecnológica, a segunda é comercial, mas ainda de forma incipiente e focada em produções artesanais. Quando pessoas lá da Rádio Pública Americana ou depois primeiras networks de podcast como a Radiotopia começam a lançar programas de financiamento coletivo para se bancar. E na minha leitura isso faz os produtores de então entenderem que existia um público para podcast, né? A grande surpresa, se é que a gente pode chamar de surpresa, foi isso. Foi entender que existe um público para podcast e ele está querendo consumir, ele está ávido, ele está conectado. A segunda submissão é o modelo de negócio. Só que tudo muda quando grandes plataformas e grandes conglomerados de mídia descobrem o podcast enquanto meio massivo, não somente de nicho, e entendem que ali tem uma outra pedalada, que é a terceira submissão. Agora, a lógica das plataformas, lógicas plataformizadas. Já tem alguns textos também na nossa newsletter sobre isso. Quando uma plataforma chega num determinado campo e segmento econômico, qualquer que seja, ela não quer exatamente melhorar aquela entrega para o público final, de fazer uma ação disruptiva, eu detesto essa palavra do fundo do meu coração, dentro daquele segmento econômico. Não, plataformas querem dados, plataformas são grandes leviatãs, engolidores de dados que precisam deles para fazer cluster de público e aí vender para publicidade, etc. Então, quando esse conceito de plataforma chega no podcast, a gente tem uma alteração nesse tabuleiro de forma muito significativa, porque aí, no lugar de somente eu produzir para minha audiência, como eu gosto de dizer aqui, né, uma coisa 1 para 1, eu começo a me submeter também à lógica de dados daquele que me oferece serviços de estatística, de gravação, de edição, que são plataformas como Spotify e outras, tá? No ensaio e no texto ali da newsletter, eu meio que centralizo no Spotify, até porque é por onde eu estou pesquisando mais profundamente algumas coisas,
mas ele não é o único. A lógica é única. A lógica da fome dos dados é única. Então, essas 3 submissões moldam a evolução ou a arqueologia da mídia podcast, se você preferir assim, de forma aí de um protocolo eminentemente tecnológico que possibilitou discursos circularem de forma, na época se achava ainda utopicamente, de forma livre, como uma nova ágora de debates e tal, até a submissão da plataforma. Eu comecei esse papo aqui dizendo que eu já começo a enxergar uma 4ª submissão, mas ela está muito no começo. E é uma conexão legal com outro tema que eu quero tratar aqui. Tem mais 2 temas só para o vídeo não ficar muito grande, que é o Web3, né? A Web3, ela é, em tese, como era a Web 2, aliás, como era a Web 1, a Web de 1 para 1, a Web dos blogs e tal, uma promessa muito utópica ainda, onde a gente vai ter de novo acesso aos nossos dados e não submetê-los a grandes plataformas que são e que compõem o que eu estou chamando de Web 2. Eu não, o mercado chama de Web 2. Então a Web 3 tem essa promessa e é talvez uma nova submissão que eu enxergue. Só que, o que está chegando para a gente de Web 3 hoje? É a conexão que eu quero fazer com uma discussão que teve aí durante a semana, acho que terça ou segunda, sobre NFT. Mercado de comunicação corporativa, publicitário, de content, de digital, está começando, o digital nem tanto, mas o de content sim, está começando a levantar as asinhas contra NFT. A gente teve alguns artigos aí interessantes naquela rede social azul corporativa de fanfics de autoempreendedorismo, para não dizer o nome diretamente, em que um determinado CMO descia o malho na NFT com algumas observações bem interessantes, outras limitadas na sua profundidade de abordagem. Principalmente caracterizando o NFT como somente forma de monetizar arte, talvez arte roubada, como uma insurgência de algum tipo de capitalismo desenfreado, se é que a gente pode chamar assim, se é que não é desenfreado o capitalismo em algum momento, e outras coisas do gênero. O texto é fácil de refutar em alguns argumentos, mas eu queria deixar 2 principais. Primeiro, não é desenfreado, é um desdobramento do capitalismo neoliberal que tem toda a colher de chá que teve depois de 2008, da quebradeira que promoveu em 2008. É um movimento conhecido, tem no livro Big Tech, por exemplo, do Morozov, só para citar o mais pop deles, tem outros mais acadêmicos, mas só para citar o mais pop deles, esse livro que é encontrado aí em livrarias digitais ou até no formato e-book também, em que basicamente, quando eles quebram lá toda aquela crise de 2008, indica um filme chamado Big Short também, com o Christian Bale, que mostra quem primeiro identificou isso. Mas, enfim, em vez de sofrerem sanções ou sofrer algum tipo de regulação do Estado, eles tiveram reinvestimento. É um processo de acumulação de renda como nunca existiu na história, né? Enfim, de forma que o capitalismo neoliberal está solto e livre. NFT nasce do cenário dele. Quando a gente critica a luz pensa naquela boneca russa, tá? A comunicação está aqui pequenininha, trabalhando com marca, digital. Quando a gente vai indo para a boneca maior, que é onde aqui, inclusive, esse projeto de conteúdo gosta de olhar, para qual gosta de olhar, você percebe que esse contexto do neoliberalismo está em volta de todo mundo. NFT não é uma coisa diferente de um banco tradicional que vai para o digital, em termos de ambiente macroeconômico, tá? Então, quando a gente perde essa visão, perde um pouco da fundamentação da discussão. E a outra, eu acho que atacar a NFT no campo dela é perder, porque a gente está lidando com grandes movimentos econômicos. Eu acho que a gente tem que deslocar esse campo de observação para a gente poder fazer uma crítica mais construtiva. Para mim, a minha leitura é que NFT e metaverso principalmente, tá? Ele é uma maneira, é uma metáfora que a galera da Web 2 está utilizando para minar o potencial da Web 3. Eu ainda vou ter que falar muito sobre isso, ainda vou ter que ler muito e estudar muito sobre isso, mas a Web 3 ela promete uma descentralização via blockchain e outros protocolos que vai muito de encontro ao interesse desse pessoal. E qual é a melhor forma de bloquear um tipo de revolução ou evolução dessas? É justamente minar o seu potencial. Então, quando você antecipa lançamento de conceitos como o metaverso, NFT, que são embrionários, e aí eu complemento com uma outra crítica que eu vi nessa mesma rede que eu falei, que diz que você está 100% de acordo a NFT, desconfie dessa pessoa, e uma pessoa que está 100% contra a NFT também desconfie dessa pessoa. Concordo com isso. Eu acho que são muito embrionários para a gente tomar partido tão veementemente,
Mas ainda assim, quando você faz desses aspectos embrionários, dessas manifestações embrionárias, aquela que resume melhor uma possível novo protocolo de transações no digital, você mina o potencial revolucionário dela. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Você tem algo ali que pode prejudicar meus bilhões. Vou criar algo aqui que é intermediário, tem todas as falhas possíveis e eu comprovo a falha em vez do sucesso. É esse ponto que eu acho que é a grande olhada, a grande mirada que a gente tem que dar para esse cenário. Não se a arte é roubada ou não, não se bancos vão espernear ou não, não se a internet vai quebrar ou não, não se, eu não tenho a arte, eu tenho um código ou não. Isso são protocolos que nascem, claro, de tensões e aparatos sociais, outra questão. Mas eu acho que a grande questão do momento é essa. Como a Web 2 está se disfarçando de Web 3 para minar a revolução que a gente tem em mãos. Bom, era isso, já estamos aqui com mais de 10 minutos de vídeo. Queria só deixar esses pensamentos aí, só recapitulando muito rapidamente. Essa semana eu dediquei todas as vertentes aqui desse projeto de conteúdo ao podcast, essa leitura que eu tenho dessas 3 submissões de podcast. Essa última dá uma conexão com a 4ª submissão, que ainda está em processo, que é a Web 3. Fiz esse comentário sobre Web 3 versus Web 2, que eu acho que é a grande discussão de fundo para a gente discutir NFT. E como prometido, vou dar só um pitaco aqui rápido que eu soube hoje de manhã, que já estão tirando do ar alguns tweets que estão retratando a invasão da Rússia na Ucrânia. O Twitter se manifesta dizendo que basicamente isso tem a ver com ele estar monitorando ali quem está rompendo as leis, os termos lá de adesão, mas é um ponto interessante, né, da gente observar o que vem por aí. Mas está tudo no começo, eu estou falando exatamente no dia que isso aconteceu, ou na manhã depois que isso aconteceu. Então a gente está aí observando e esperando o que vem pela frente. É isso, acompanhe o projeto em mauramaral.com, mauramaral.substack.com e no podcast também mauramaral.com no Spotify, sempre discutindo diretamente aqui dessa tríplice fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura. Espero que vocês tenham gostado, comentem e até semana que vem.